Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeto Villanueva. Desde já, eu gostaria de agradecer as inúmeras doações que eu recebo, e em particular aqueles que colocam 2 ou 3 dígitos. Muita gente vai ficar ofendida porque eu falei que R$ 1 era muito pouco para uma doação. Mas, meu amigo, dá 10, dá 20, nem que seja para tomar um cafezinho, tá bom? Que é R$ 1, não dá para comprar nem mais uma menta. Mas enfim. E por outro lado, eu queria avisar a todos que até o dia 5 de junho vou manter o antigo preço do meu curso Hitler, um balanço histórico. Não percam. Passando do dia 5, eu vou ter que ser obrigado a aumentar o preço do curso. Tá certo? E talvez até encerrar momentaneamente as inscrições. Então eu espero vocês lá como meus alunos. Tá certo? Beleza. Vamos começar o assunto desse vídeo, que é uns comentários que eu recebi do senhor Mário Persona, que é um youtuber evangélico, e parece que ele se remoeu com um certo vídeo em que eu fiz críticas pontuais a respeito do que ele pensa sobre igreja, que me parece uma coisa bastante vaga, bastante até superficial, ainda que ele seja um verdadeiro papagaio bíblico. O cara cita a Bíblia como se fosse assim, sei lá, um madraçal muçulmano, né, citando o Corão. Mas enfim, mesmo nessas citações aparentes e bastante pomposas, nós percebemos aqui a transformação da Bíblia como se fosse um livro de autoajuda. Como se fosse, sei lá, aquelas coisas que os empresários adoram ler, ou então aqueles representantes comerciais, enfim. Não, olha, como você influenciar e fazer amigos, esse tipo de coisa. Então, às vezes, a Bíblia é reduzida a isso. E, na verdade, a Bíblia é parte do ensino católico. Mas ela não representa a totalidade do conteúdo do ensino cristão. É isso que o protestante não consegue entender. E não é por acaso que nós temos trocentas seitas protestantes e nós temos trocentos Mários Personas que acabam personalizando a figura do desigrejado. Ou seja, eu pego a Bíblia e crio conjecturas subjetivas e pessoais do que é a salvação. Ou seja, a igreja enquanto entidade histórica espiritual, como comunhão mística de fiéis, ela simplesmente é dissipada em torno de uma visão relativista, de uma visão sentimental de Jesus Cristo. E mesmo sentimental até mesmo do próprio cristianismo. Mas vamos fazer os seguintes comentários a respeito do que ele me respondeu. E eu vou retribuir a resposta, né, ao vivo aqui. Para mim, não existem católicos nem protestantes. Todos os que creem em Cristo são salvos pelo mesmo e único sacrifício do sangue redentor e nós encontraremos no céu. Veja, se você acha que não existem católicos e protestantes, lamento dizer, mas eles existem. E existem por conta de diferenças doutrinárias e diferenças de perspectiva de fé. O problema do seu argumento aqui é que quando você fala que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, resta saber qual é a verdadeira crença que temos que ter em relação a Jesus Cristo. Ou melhor, qual é a verdadeira doutrina que nós devemos confiar no que diz respeito ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, no seu trecho, se eu for um cara New Age, eu posso acreditar num Jesus Cristo cósmico, um extraterrestre, etc. Qualquer coisa, qualquer bestialidade nesse sentido. Ou então, um espírita também pode acreditar em Jesus Cristo da forma dele, da conveniência dele. Nós temos, inclusive, dentro dessa seita, um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, o Hippolyte Léon Denis Rival, né? Esse sujeito que era um charlatão, diga-se de passagem, e ele adulterou a própria interpretação da Escritura para o quê? Para condizer com o Espiritismo. E nós temos também um Cristo muçulmano, está no Alcorão. Existe uma visão particular de Cristo no Alcorão que não é a visão dos evangelhos. E mesmo que trocentos leitores tenham inúmeras visões sobre o que é o Cristo dos evangelhos, a questão é, qual a verdade em torno disso? Jesus Cristo já dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será que nós não temos obrigação também com a verdade, porque a verdadeira fé de fato nos leva à verdade e não o contrário? Porque aqui é uma confusão entre fé e sentimentalismo, fé e subjetivismo. Porque não basta somente crer em Jesus Cristo. É preciso segui-lo. E aí
entra o problema. Como seguir Cristo? O que Cristo nos orientou? E quem ele deixou para nos orientar? Ele deixou a igreja. Está na sua própria Bíblia. Igreja, coluna e fundamento da verdade, casa do Deus vivo. A questão do batismo, a questão dos sacramentos. Jesus Cristo também nos deixou sacramentos. E você vai negá-los porque você tem uma fé, entre aspas, porque isso não é fé, apenas uma mera crença, ou mesmo apenas uma mera expectativa de um Jesus Cristo particular que você criou para você? Jesus Cristo disse: quem não nascer de novo da água do Espírito não herdará o reino dos céus. Ou seja, ali nós vemos a sacramentação do batismo, entre tantos e tantas outras cenas pelas quais Cristo cita o batismo. Aí você vai dizer que isso não é importante para ser um cristão. Você vai dizer também que não é importante para ser cristão fazer parte da comunhão mística cristã, que nós chamamos de corpo místico, chamado também igreja. E a Igreja Católica, de fato, é essa instituição, e você diz que igreja não é instituição sim também, porque institucionalidade pressupõe que? Pressupõe lideranças, pressupõe chefias, pressupõe regras, pressupõe dogmas. E pressupõe também continuidade, porque a Bíblia Sagrada foi formalizada, foi construída, digamos assim. Construída, é claro, quando eu falo construída é o quê? Eram vários livros separados entre si que foram formalizados no livro. E houve uma instituição terrena e ao mesmo tempo espiritual, porque ela é orientada pelo Espírito Santo. Jesus Cristo nos envia o Espírito Santo. Jesus Cristo fala do Espírito Santo para que nos oriente, e inclusive ele próprio afirme que assistiria a nossa igreja até o final dos tempos, porque é o corpo místico dele. Aí você está dizendo que isso não vale nada. O que vale é a interpretação pessoal do persona. Aí nós temos um certo problema. Aí ele diz assim: se você for um deles, terá de suportar que estaremos juntos, a menos que você acredite que não é o Cristo quem salva, mas uma instituição religiosa. Veja, você tem uma visão de instituição religiosa extremamente mundana. Você não tem uma visão mística da igreja. Você não tem fé na igreja. Você tem fé num Cristo separado do seu próprio corpo. Porque o corpo místico de Cristo, que nós chamamos de igreja, porque o Espírito Santo orienta para a união dos fiéis, inspira, e o próprio Cristo também assiste. Essa entidade ou instituição religiosa que está citada nos evangelhos, quando Cristo fala para Pedro que tu és Pedro e edificarei minha igreja, ou então o próprio Paulo de Tarso, igreja, coluna e fundamento da verdade, casa do Deus vivo. Em Efésios, só é uma fé, um único batismo, um único corpo e um mesmo Deus. Na verdade, você está suprimindo uma parte que é importante no âmbito da salvação, que é pertencer ao corpo místico de Cristo, que é fazer parte da verdadeira igreja. E não me venham dizer que igreja não salva, porque se a igreja não salvasse segundo o protestantismo, vocês não teriam várias. Então por que eu estou comungando numa igreja chamada presbiteriana? Digamos, eu, claro que não, né? Graças a Deus não. Ou então luterano, ou então, sei lá, adventista. Todos eles são fragmentações que foram criadas a partir da reforma, e todos eles defendem seus credos particulares de fé. E se eles defendem seus credos particulares de fé, então, por definição, esses credos são excludentes de outros credos. Então existe um caminho verdadeiro e um caminho falso para a fé. Um caminho que pode te levar até o inferno. Então quer dizer, essa história de igreja não salva é quando se fala da igreja católica. Agora todas as seitinhas protestantes que criam as piores doutrinas possíveis, elas podem salvar. Porque cada um escolhe como congregar de acordo com seus caprichos pessoais. Lamento dizer, isso não é a religião instituída por Deus, é a religião do homem. É o homem decidindo quais critérios da salvação ele quer escolher. E nós católicos, nós não temos o luxo disso. A nossa sina é obedecer a uma tradição que é anterior a nós e que foi deixada pelos apóstolos. Tanto a tradição oral, que também complementa o ensino cristão, como a tradição escrita que nós chamamos de Sagrada Escritura. Vamos lá. No céu não há católicos nem protestantes. Lá há os redimidos. Lamento dizer, o céu é católico sim.
As portas são muito estreitas para a salvação. Lamento dizer. Se você não crê na sã doutrina, então existe um problema de fé aí. E nós podemos até rezar pela sua salvação, não porque você a crer na verdadeira fé, mas porque você é ignorante dela e você tem uma ignorância invencível com relação à verdadeira fé. Você pode ter alguns aspectos salvíficos, mas são imperfeitos e incompletos. E dependendo da forma como você se posiciona com a verdade, você pode sim ir para o inferno. Mas vamos lá. Não critico católicos ou protestantes, pessoas, mas a má doutrina de um ou de outro sistema. Claro, o único sistema que vigora é o sistema do Mário Persona, o sistema da igrejinha de um homem só, ou de alguns acólitos que talvez se inserem nas interpretações particulares do Mário Persona. Sua proposição com o devido acatamento é absurda. Vamos lá. Faça o mesmo e não irá chamar pessoas de idiotas e ignorantes como costuma fazer. Algumas são idiotas e são ignorantes. Quando alguém chega e começa a falar absurdos sobre a Igreja Católica, é claro que eu tenho o direito de me ofender. Porque ele está insultando o corpo místico de Cristo, ele está insultando o sagrado. E, portanto, eu tenho o direito de dizer, você é um idiota porque você insulta o sagrado. Você é um idiota porque você ignora o que você está atacando. Você é um idiota porque simplesmente você está atacando a verdadeira religião. E qual é o problema disso? O problema é que eu tenho que ter caridade com esse sujeito? Eu acho que eu talvez esteja sendo caridoso dizendo que ele é idiota, porque de repente ele pensa, realmente talvez eu seja um idiota mesmo, e de repente mude a minha concepção e comece a estudar o que eu estou criticando. Mas enfim. Ou você acha que se conhece alguma verdade, isso foi por seu esforço e mérito e não por absoluta graça. Veja uma coisa, a graça divina não anula o livre-arbítrio e não anula a nossa consciência. Com certeza eu fui chamado pela graça para a salvação. E quem me revelou isso foi a Igreja Católica. Na verdade, a Igreja Católica é a única que pode revelar a verdadeira fé. Porque o próprio Cristo instituiu isso. Porque a história revela isso. E fora da Igreja Católica não há salvação. Lamento dizer que a igreja é exclusivista, sim. E aí eu respondi para ele, eu disse, olha meu amigo, sabe qual é o problema? O dia que você sair desses chavões protestantes, o dia que você sair dessas coisas, né, desses preconceitos que você criou sobre a Igreja Católica, eu acredito que você vai virar católico. Porque você vai perceber o que é o catolicismo real. Não o catolicismo da fantasia protestante. De que cada um cria seu próprio conceito pessoal de fé. Aí ele respondeu aqui. Sério que esse evangelho que você prega? Sim, o evangelho que você prega também é o evangelho da Igreja Católica. Porque foi a Igreja Católica que guardou os evangelhos. Na verdade, os evangelhos foram escritos na igreja. Quem se reuniu para escrever os 4 evangelhos sinóticos? Quem reuniu para escrever as cartas? Os nossos santos apóstolos, Pedro, Tiago, o próprio apóstolo dos agentes, Paulo, talvez um dos mais influentes. Todos eles escreveram na igreja. Igreja, comunhão mística, terrena, com hierarquia, com chefia, com bispos, etc. Sim, a Bíblia foi escrita na igreja. Então, veja uma coisa muito simples. O conhecimento que nós temos da fé cristã foi dado pela igreja. E nós participamos da graça a partir do feito de que nós participamos na igreja e nós nos aprofundamos na fé dentro da igreja e pela igreja e como a igreja ensina. É simples. Então veja aqui, né? Ele fala assim, sério que esse evangelho que você prega, conhecer a Igreja Católica? Sim. Porque existe uma igreja que está escrita na Bíblia. Não é a igreja do Mário Persona, não é a igreja do Lutero, não é a igreja do Calvino, não é a igreja de, sei lá, do Valdemiro Santiago, não é a igreja do Edir Macedo, enfim, é a Igreja Católica, ou seja, a Igreja Universal, a igreja que foi criada sob a égide dos apóstolos e instituída pelo próprio Cristo. Que tal este? Aí ele começa a metralhar versículo bíblico sem contexto. João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Isso muda o fato de que Jesus Cristo instituiu uma igreja?
Isso muda o fato de que igreja é corpo místico? Isso anula o fato de que nós temos que ter os sacramentos do batismo e os demais sacramentos como sinais da salvação? Não, não muda. Como não muda o fato de que a Eucaristia é a presença real de Cristo? Como não muda nada. O que você fez foi simplesmente reduzir Cristo a um sentimento. Basicamente isso, seu Mário Persona. E veja, se você ficou ofendido, eu lamento. Peço até desculpas se eu ofendi de forma gratuita. Mas eu não posso concordar com o que você está falando. Então, um grande abraço.